Quando Deus permite alguém te decepcionar, não é para você desistir, é para você crer que o plano que Deus tem para você é maior do que a decepção. Alguém entende o que eu estou dizendo? Deixa eu profetizar aqui no meio. Será que alguém recebe essa profecia no nome de Jesus? O mal que tentaram contra vós, o teu Deus vai transformar em bem. Quem recebe essa palavra? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26, versículo 47 a 50. Quem achou, diga graças a Deus. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vindo da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor que tinha lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eis que te saúdo, Rabi. E o beijou. Versículo 50 nos diz: Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que vieste fazer? E então, aproximando-se eles, lançaram a mão de Jesus e o prenderam. Pode sentar, queridos, Deus os abençoe. No Evangelho segundo escreveu Mateus, é o mesmo, o primeiro livro biográfico da pessoa bendita do Senhor Jesus. Tem uma das maiores confissões, ou, na minha opinião particular, uma das maiores essências da teologia cristã, ou a teologia da igreja. Chega Jesus, segundo o evangelista Mateus, e diz que, vindo da Cesareia de Filipe, ele faz uma indagação aos seus discípulos, que alguns intérpretes dizem que já havia há quase 3 anos que já estavam com Cristo, outros 2 anos e meio, ou já estavam passando pela escola discipuladora, ou a escola teológica de Cristo. E Jesus volta para esses obreiros, discípulos e companheiros, e numa esfera mais íntima de relacionamento, de amigos, e diz: o que dizem os homens a quem é o Filho do Homem? Os discípulos entre si entram não em um debate, mas numa questão de múltiplas opiniões, dizendo: uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas, outros até dizem que tu és João Batista, vindo dos mortos. Então, se entende que a opinião pública, ou a concepção da opinião da sociedade da época, não tinha uma definição quem era o Filho do Homem, quem era Cristo. Simplesmente eles o reconheciam que ele poderia ser um mensageiro ou um profeta. Aí Jesus volta para os íntimos, para os membros, para os obreiros, para a igreja, e diz: e vós, o que dizem quem eu sou? Pedro, tomado por Deus, diz: tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, o Salvador do mundo. Jesus volta e diz: bem-aventurado tu és, Simão Bar-Jonas, que nem foi a carne e sangue que te revelaste, mas o Espírito do meu Pai. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Existe uma certa, podemos dizer, não um crime em si, mas uma questão bem agressiva com a concepção da interpretação expositiva desse texto. A confissão, sem desrespeito nenhum ao credo de outros cristãos, mas o credo católico, apostólico, romano afirma que Jesus está dizendo que Pedro é a rocha, ou o fundamento da igreja, aquilo que sustenta a igreja, aquilo que dá essência à igreja, aquilo que dá identidade à igreja. Mas simplesmente Jesus está tendo uma oratória, reconhecendo algo, não na pessoa de Pedro, mas na revelação que Deus deu a Pedro, dizendo: tu és Petrus, pequeno bloco de tijolo para um edifício maior. Mas sobre esta revelação, sobre este conhecimento de quem eu sou, e quando ele diz eu sou, claramente a literatura aramaica ou hebraica vai dizer: eu sou o Senhor de ontem,
Eu sou o Senhor de hoje e eu sou o Senhor de amanhã. Eu sou o que fundo a igreja ontem, sustento ela hoje e vou arrebatar ela amanhã. Ele vai dizer sobre esta revelação, sobre o que tu sabes quem eu sou, porque o meu Pai te revelou. Te digo sobre esta revelação, que eu sou o Filho de Deus. Eu edifico, eu sustento, eu arquiteto, eu formo, eu direciono, eu sustento e dou a essência de sua missão. E digo que as portas do inferno, ou daquilo que é oposição contínua, aquilo que é tormento, aquilo que é a recompensa do juízo, não vencerá a igreja. Aí eu quero abrir um parêntese, eu acredito que você vai adorar comigo. A instituição igreja, ela é corrompida e ela é derrotada pela filosofia da política humana. A religião, ela é derrotada porque através da concepção humana ela comete crimes no nome de Deus. Mas a noiva de Cristo, a eclésia, o povo que foi convidado para fora, o povo que é salvo, lavado, remido, o povo que é revestido das verdades eternas, pode passar anos, 100 anos, 1000 anos, inquisição, ideologias, políticas, o que for, a igreja ainda está de pé, porque aquele que o sustenta está aqui. Cadê esta igreja? Cadê esta igreja? Pastor, qual é a sua mensagem? Então, Jesus, ele anuncia aos seus discípulos que a igreja dele, a noiva dele, o povo dele é fundado, sustentado em quem ele é. E ele é o Filho de Deus, Salvador do mundo. Mas ele também anuncia que haverá uma luta contínua. Que ele diz que as portas do inferno nunca prevalecerão. Ele dá a certeza da vitória contínua, mas ele também dá a certeza, você vai me entender, do processo de guerra contínua. E a Bíblia nos diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Vem comigo. Eu sou pastor, dirigente de congregação desde os meus 19 anos. Eu sei que você vai se escandalizar um pouco, mas eu preciso falar dessa informação. Eu estou com 37 anos. Eu sei que você imaginou que eu estou com 26. Graças a Deus. E com tamanho de menino de 12. Eu não gosto quando o Alessandro chega perto de mim. Ele tira o meu brilho, assim, ele é meio alto, assim, aí deixa a gente meio constrangido. Mas Deus tem curado as minhas complexidades. Mas se alguém aqui me chamar de pastorzinho, depois a gente conversa. Pastorzinho, irmãozinho, tudo no diminutivo comigo, né? Não sei porquê, um dia Jesus vai me revelar que arrumação é essa. O que tem a ver, pastor, com a mensagem? Nada a ver, é só para quebrar o clima mesmo. Vem comigo. Desde os meus 19 anos, eu confessei a fé com 17, tenho 20 anos de fé. De ministério pastoral, 18. De itinerância, eu comecei com uns 20 anos, tenho 17. E eu tenho percebido que algo tem sido transferível, não para a essência da igreja, mas para alguns comportamentos de membros da igreja. Algo perigoso, que eu preciso hoje, estou sendo inspirado pelo Espírito Santo para lhe transferir isso, para lhe transmitir. Recentemente, eu e minha esposa fomos convidados para participar de um evento bem interessante de ordem secular, um simpósio, um congresso de pensadores de filosofia e de psicanálise em Brasília. E lá estavam alguns psicólogos que nós admiramos, e mesmo das duas escolas em confronto, a de Jung e a escola de Freud, e até mesmo alguns adeptos da visão de Lacan, eles começaram a degradar as suas opiniões, não discussões, mas cada um querendo refutar a tese um do outro. E eu e minha esposa observando aquilo, e de repente, em toda aquela babel de linguagem racional e intelectualizada, que ninguém chegava a um senso comum, de repente eles tiveram que admitir na finalização do simpósio qual a maior característica dessa geração. Qual é o maior sintoma emocional ou comportamental da sociedade pós-moderna brasileira ou mundial? E simplesmente eles colocaram essa frase, olhe para mim: perversidade.
o prazer do mal, a alegria de divulgar aquilo que é mal, a alegria de celebrar o sofrimento do próximo. Aí você me pergunta, pastor, o que tem a ver comigo? Segurei. Nos 2000 anos de cristianismo, sempre o verdadeiro cristão, sempre a verdadeira igreja, ela foi perseguida. E sempre na perseguição, sempre foi de forma agressiva e má. E uma das coisas que mais me assusta, durma não, por gentileza, é que em tremenda evolução tecnológica, ou de tanto a sociedade maximizar a sua inteligência, a sua racionalidade, as pessoas estão se comportando com uma inteligência bestificada. Quanto mais tem acesso ao conhecimento, mais as pessoas se comportam de forma perversa, como bestas irracionais. É no século 21, as pessoas ainda matam, torturam e fazem guerra no nome da fé. É tão louco que esses dias eu estou vindo de uma viagem numa BR, a pessoa tem um acidente, está com a perna, com a fratura exposta dentro do carro, com os irmãos que estão vindo para abraçar a pessoa, ajudar a pessoa, e de repente a nossa dificuldade não foi ajudá-la, foi chegá-la, porque para chegar eu tive que enfrentar um círculo de pessoas com celulares na mão, filmando e ninguém fazendo. Aí você me pergunta, pastor, eu ainda não estou entendendo, é o seu raciocínio ou a sua metodologia? Aleluia. Vivemos uma época que o mal impera, o ódio, o rancor, a raiva, a ira, o ressentimento, o ódio. E este comportamento social tem se tornado uma expressão cultural e tem construído uma subjetividade emocional e comportamental no indivíduo. As pessoas estão no trânsito tensas. As pessoas estão nas filas dos bancos tensas. As pessoas não conseguem dar um bom dia. Não conseguem dizer com licença. Hoje de manhã eu levei mais ou menos umas 5 cotoveladas na fila para pegar o embarque lá em Brasília. As pessoas iradas, com raiva. E para que eu fui dizer good morning? Eu calmo. Mas o que tem a ver comigo, pastor? O que tem a ver com a igreja? Vamos lá. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 19. O contexto trata de uma expressão apologética da defesa da fé, que Pedro anuncia a corrupção dos falsos profetas. Você vai me entender. No versículo 19, na parte B do versículo, ele vai dizer: aquilo que vence o homem se torna senhor do homem. Aquilo que o homem é vencido se torna mestre dele. Aí vem uma pergunta do Espírito Santo para mim e para você. O mal desse século, a mágoa, o ódio, a falta de amor, tem vencido você? Eu sou igreja, pastor. E a maior essência da igreja não é as línguas estranhas que ela fala. Não é o dom de profetizar. Eu sinto Deus aqui. Não é nesse secretismo religioso de pseudos pentecostais das redes sociais. A maior essência da igreja, disse Paulo, mesmo que eu tiver o dom de profetizar, mesmo que eu tenha todo o dom da ciência, aleluia, mesmo que eu tenha um dom da fé, mesmo que eu fale a língua dos anjos, mesmo que eu dê o meu corpo a ser queimado em fogueira e seja mártir, mas se eu não tiver amor, nada disso adiantaria. Aleluia. Será que alguém está no culto? Será que alguém me entende? Querem e estão lutando para que a igreja de Cristo seja indiferente à dor humana,
a dor social. E é tão sério, não vamos ser demagogos, o que tem de crente que não fala com o outro, mas profetiza, que não perdoa o outro, mas toma o corpo da ceia, que entra no culto, borra a maquiagem, chora, mas não consegue falar com o próximo que está do lado porque não gosta, porque eu sou de esquerda, ou porque eu sou de direita, ou porque eu sou de Armínio, ou porque eu sou de Calvino, é porque eu sou da Assembleia, ou porque eu sou da Presbiteriana. Há umas bandeiras ideológicas que estão levando as pessoas a estarem rancorosas, e os cultos frios. O pregador sua, bate o pé, planta até bananeira, prega a palavra, a pessoa entra vazia, sai vazia, aponta o dedinho de analítica e diz: não, tem alguma coisa errada. Não, se o culto o pregador não faz o seu culto, o cantor não faz seu culto, mas o Espírito não vai encher aquilo que já está cheio. Se um coração de alguém está cheio de ódio, não vai conseguir ser cheio do Espírito. Se um coração de alguém está cheio de mágoa, não vai conseguir ser cheio do Espírito. Mas eu acredito que tem dois comigo, que vai adorar comigo, porque este mal não vai prevalecer contra a igreja. Alguém está me entendendo aqui? Esse ódio não vai prevalecer contra a igreja. A galeria está me ouvindo? Retorno, por gentileza. Ei, 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 ei! Pastor, ainda não entendi. Eu, hein? Paulo vai trazer a carta da soteriologia, ou a carta que tem a expressão teológica da doutrina da salvação, carta aos Romanos, capítulo de número 12. Do capítulo 1 a 11, Paulo dá a sua tese sobre a justificação, a adoção, a regeneração, a santificação, tudo pela graça. Aí no capítulo 12 ele diz: tudo do capítulo 1 a 11 é a manifestação gratuita da graça. Mas porque eu recebo a graça, eu tenho que ter consciência que a graça não é de graça. Eu recebi gratuitamente, mas porque eu sou grato, eu tenho que permanecer salvo, andar salvo, para ser arrebatado salvo. Quem recebe essa mensagem? Aleluia! Aí ele vai dizer: por isso que eu vos rogo, irmão, pela compaixão, ou seja, eu estou sentindo Jesus, pela misericórdia de Deus na tua vida, apresente seu corpo em santidade, viva para Ele, deixe de ser abestado, pare de conversa, se entregue. Pregador ignorante. A gente começa devagarinho, viu? Escandaliza não. Aí de repente Paulo dá uma condição de quem vive pela salvação. E ele vai dizer que quem realmente é salvo, oh glória, não paga o mal por mal, mas quem é salvo, paga o bem, o mal com o bem. Alguém está entendendo o que eu estou pregando? Ele vai dizer: não se deixe ser vencido pelo mal. E como vocês estão muito sérios, estão me dando medo, por gentileza, abra um sorriso, por favor. Eu aí. Pergunte a duas pessoas próximas de você e diga: não seja vencido pelo mal, irmão. Não se permita ser vencido por este mal. Não, pastor, eu estou de boa. Não vou usar muito a linguagem ortodoxa, porque eu sou meio jovem e tal, assim, tal. Como é que é? Como é que o cara fala? Tipo assim. É assim que é. Eu tô ensaiando, ver se eu consigo mais algumas agendas, mas não está difícil. Paulo vai dizer que aquele que realmente experimenta a salvação e tem consciência da misericórdia de Deus, ele não vai se deixar ser vencido pelo mal, mas vai pagar o mal com o bem. Mas tudo que é literário, tudo assim que é romântico, é legal de falar. Perdoa, irmão. Trata com bem. Aleluia. Glória. Recebi um novo coração. É lindo demais. Mas a maior experiência que a igreja tem intimidade com Cristo é viver a essência do cristianismo. Tem gente que fala muito do cristianismo, se prega muito do cristianismo, canta-se muito de cristianismo e se vive pouco do cristianismo. E quando se manifesta algo que aqui eu quero decorrer em 25 minutos,
A maior manifestação do cristianismo em mim, aleluia, não é a minha retórica sobre o tal, não é a minha teologia sobre o tal, é o que na teologia joanina é confrontador para mim. Lá no capítulo 3 da primeira carta de João, João vai dizer no versículo 17: não amemos de palavras ou de línguas, mas de prática. Cantar sobre perdão é fácil, pregar sobre perdão é mais lindo ainda, mas ter experiência de um Judas na vida é onde se revela quem somos. Ainda não te entendi, pastor. Vou expressar, ver se o povo aqui está ligado. Ele olha para o cara que o trai, ele olha para o cara que é perverso, ele olha para o cara que conhece o que ele é ontem, hoje, e mesmo assim olha nos olhos dele e diz: amigo, o que vieste fazer? Não entendi, pastor. Oh, glória. Se eu perguntar, alguém aqui tem o nome de Antônio aqui? Ninguém tem o nome de Antônio? Ah, legal, graças a Deus. Antônio Márcio? Ninguém? Meu nome é raro. Francisco? Deus te abençoe. Trifena? Trifona? Não, é nome bíblico. Regazone? Judas? Se você me apresentar alguém que se chama Judas, conhece? É um personagem que quando se pronuncia o nome Judas, já tem a figura de quê? Traição, mentira, ódio, desonra. Sim ou não? Mas a pergunta do Espírito Santo em meu coração, para mim e para você, porque eu me incluo: quem somos? Amigos ou traidores? Quem somos? Condutores de amor ou condutores de ódio? Quem somos? Uma religião intolerante ou a igreja que tem a verdade, por causa da verdade ela ama? Quem somos? Aonde estão os filhos de Deus em uma sociedade de ódio? Aonde estão os filhos de Deus numa sociedade de rancor? Deus não está atrás de oradores. Deus não está atrás de pregadores que fazem apologia de si mesmo. Deus está atrás de uma igreja que quanto mais o ódio bate, mais ela ama. Quanto mais o mundo bate, mais ela está em pé. Quanto mais as pessoas ferem, mais ela tem graça. Quem pode sentir a presença do Espírito de Deus comigo? É nas decepções da vida que nós nos revelamos. É nas dores adquiridas pelas decepções dos relacionamentos internos da igreja que revela o nosso comportamento externo da igreja. Ah, pastor, não estou entendendo nada. Desculpa, eu vou ser mais ignorante ainda. O problema é seu. Está sendo revelado algo de Deus aqui. Não vamos entrar em méritos teológicos sobre a predestinação de Judas. Eu acredito que não foi predestinado a pessoa, mas a ação. E se ele não vigiou, ele entrou. E alguém diz: não, mas foi Deus que fez dele. Mas a Bíblia nos dá a entender que ele entrou num processo de desconstrução de si próprio. Porque o mesmo quando a mulher oferta para Jesus um perfume precioso, ele critica a mulher não pensando nos pobres, mas a Bíblia diz bem claro, porque já era ladrão. A traição de Judas não foi um processo momentâneo, foi um processo contínuo de quem ele já era. Aquilo que já estava no coração dele já foi revelado no dia da traição. Mas vem viajar comigo aqui no texto. Olha o que o cara faz. E para quem é pastor vai entender o que eu estou dizendo. Judas teve o melhor pastor de toda a história. Judas teve o maior líder de toda a história.
Judas teve o melhor exemplo de cristianismo de toda a história, o próprio Cristo. E o mesmo assim, ladrão, rancoroso e traidor. Nem sempre um membro de uma igreja se comporta errado, é o reflexo do pastor. Nem sempre o obreiro errado é o reflexo da imagem que ele congrega. Não seja fatalista, condenando todos por causa de um indivíduo, mas em cada indivíduo é responsável para representar a sua igreja, eu sei, mas a igreja não é responsável pela representatividade individual dos seus membros, porque a igreja, ela é noiva. Se eu estou certo ou não, ela vai ser arrebatada. Se eu vou adorar ou não, ela vai ser arrebatada. Se eu vou ser santo ou não, ela vai ser arrebatada. Cabe a mim querer ser arrebatado. Quem recebe essa mensagem? Oh, glória. E o que eu acho massa é que Jesus está com o cara, conhece o cara, anda com o cara, ensina o cara, investe no cara. Aí no dia do jantar o cara já quer trair Jesus, por quê? Aí vem minha indagação, isso é minha tese, porque Judas não queria um Cristo perdoador. Judas, vem comigo que eu estou cheio de Jesus. Judas não queria um Cristo pacificador. Judas não queria um reino celestial. Judas queria que Jesus se vingasse dos romanos. Judas queria que Jesus fosse um revolucionário, levantasse a mão e mandasse pau mesmo e queimasse tudo mesmo. É igual uns irmãos gospel dirigindo um carro. Essa revelação é forte. O irmão é cortado, filho de uma benção, seu incircunciso, samaritano, filho de Belial. Ele quer esculambar de forma gospel, né? As palavras é uma coisa, mas o sentimento, rapaz, essa doeu, essa foi forte. Mas o que me chama a atenção, pastor Miltinho, é que Jesus já era o pregador mais famoso da época. Jesus já era o cara mais conhecido, porque as pessoas deixavam de ir para o templo e iam para a praia ouvir Jesus. O culto de ensino de Jesus era 5.000 pessoas. A fama de Cristo era tão séria que até os seus opositores o reconheciam. A fama de Cristo era tão extrema que diziam assim: ei, esse aí não prega igual os fariseus, esse aí prega com autoridade. Que até os mestres da lei, como Nicodemos, iam indagar a Cristo. Então todos sabiam quem era Cristo. Ah não, pastor, mas você tinha uma questão estereótipa dos discípulos com ele, se pareciam. Não tem nada a ver. A túnica de Jesus era tão diferenciada que até lançaram-se a sorte para se cumprir a profecia. Então é estereótipo, a imagem já sabia quem era Cristo. Mas por que o cara chamado Judas, filho de uma benção, teve que profanar um ato tão belo que é o beijo? O pai demonstra o beijo ao filho, o amor ao filho com um beijo. A mãe demonstra o amor para com o filho com um beijo. Ao ósculo santo é uma representatividade de paz em um beijo. Mas o cara faz questão: aquele que eu beijar, depois que eu beijar ele, tome-lhe o pau. E a outra coisa que é mais louca, todos os discípulos reconhecem Jesus como Senhor, como Deus, como Messias. Judas só diz Rabi, mestre. Mas ele diz: só peguem ele depois que eu falar com ele. Ele vende Jesus por 30 moedas de prata. Ele vende Jesus no valor de um escravo de mercado, dizendo: se tu não vai fazer nada contra os romanos, eu vou te reconhecer não como mestre, mas como escravo qualquer. Ele chega para Jesus e o beija com a ação de perversidade. Estou te traindo, mas eu estou te beijando. Estou te chamando de mestre, mas tu és um escravo qualquer. Quem está entendendo? Tem pessoas que um dos piores endemoniados de uma igreja não é quem cai em convulsão, não é quem grita igual um lunático. O pior endemoniado de uma igreja é aquele que trai, aquele que difama, aquele que divide, aquele que rebelia, aquele que está consciente, tem maldade de difamar,
tem maldade de ferir, ele tem prazer de dividir crentes, ele tem prazer de dividir ministério. Mas eu vou gritar, ver se alguém acorda: as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja. Você tem que decidir, eu tenho que decidir. O quanto o mal das pessoas me mudam. Jesus tinha o poder de derrubar Judas por terra, mas mesmo assim ele permitiu o beijo chegar. Eu me lembro que eu tinha muito medo de casar. Não é porque era feio não, é porque eu tinha muito medo. Hoje eu estou arrumado, irmão, mas com os meus 21, 18 anos, misericórdia. Não precisa falar disso não. Eu tinha um momento de casar porque eu nunca tive uma referência de família. Eu nunca tive uma referência de casamento. Antes de papai falecer há 3 anos, nós nos reconciliamos, ele aceitou Jesus, eu o perdoei. Mas toda a minha vida eu ouvi: você não vai ser nada. Toda a minha vida eu ouvi: você é fraco. Toda a minha vida eu ouvi: você não presta. E tudo que eu começava eu não terminava. Tudo que eu sonhava eu não concluía. Porque tinha aquele trauma, aquela emoção negativa. Tudo eu visava no pai. Então papai recebeu essas palavras do pai dele. Então aquilo que foi de mal foi transferido para o papai, e papai transferiu para mim. Tem pais aqui que precisam ouvir isso. Pare de transferir para os teus filhos a frustração que você teve dos seus pais. Um crente, ele não é transferidor de mal. Um crente, ele é transformador de mal. Se eu fosse você, eu tinha glorificado, mas deixa para lá. Quem realmente tem acesso à salvação, o mal vem para com ele, mas a graça que está nele, ele transforma o mal em bem. Alguém está me entendendo aqui? Será que alguém está me entendendo aí na galeria? Entenda! Eu com muito medo, não tenho como ser bom pai, porque eu não tenho referência de pai. Então tudo que foi negativo, tudo que foi de mal foi transferido para mim. E quando alguém te fere, quando alguém te persegue, porque Judas sabia quem era Cristo, mas mesmo assim ele teve o prazer de ferir. Posso continuar a mensagem, meus irmãos? E tem pessoas assim, que sabem quem é você, mas fazem questão de ferir. Mas minha mensagem não é sobre Judas. A minha mensagem é sobre a igreja. Não entendi. O Judas não mudou Cristo. O beijo de Judas não mudou Cristo. A traição de Judas não mudou Cristo. Vão chamar a gente de homofóbico, mas não vai mudar a igreja. Vão chamar a gente de fascista, mas não vai mudar a igreja. Vão chamar a gente de intolerante, não vai mudar a igreja. Porque quem é na nossa vida é aquele que disse: as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Será que tem 2 que acreditam no que eu estou pregando? Me ajude a adorar, só se for... Vamos perguntar o texto, pois eu já quero concluir. Por que Jesus olhou para ele e disse: amigo? Por que Jesus olhou para aquele que ia o ferir? Por que Jesus olhou para aquele que ia o trair, estava ali traindo, e disse: ei, amigo, o que vieste fazer? Eu acredito que Jesus ainda estava dando uma oportunidade. Se tu se arrepender agora, se tu me aceitar quem eu sou, tu ainda vai continuar sendo meu amigo. E o mesmo Judas, como eu estou sentindo Jesus aqui, ouviu Jesus, como disse a Atmani, no processo do discipulado, do capítulo de número 12 até o capítulo de número 16 de João. Jesus vai dizer: ei, eu não vos chamo mais de servos, eu vos chamo de amigo. E que amor maior é este, que é um amigo que dá a sua vida pelo amigo. Judas ouviu isso. Ei, Davi entendeu a dor de Cristo antes de Cristo nascer. Salmo de número 55, Davi vai cantar: ei, a afronta está sendo muito grande, a opressão e a violência vem contra mim. Eu queria ser uma pomba
pomba para criar asas e voar para o deserto e me esconder. Mas uma coisa, o que me dói não é que o inimigo me persegue, porque se fosse o inimigo que me perseguia, eu me esconderia. Se fosse um opressor, eu fugiria dele. Mas era tu, homem, que subia à casa de Deus e adorava comigo. Era tu, meu amigo igual a mim, amigo íntimo, que me traía. Davi entendeu que Aitofel lhe traiu, não porque Davi era errado, não é porque Davi era aquilo, é porque a essência de Aitofel era loucura, era mal. Tem pessoas mal, tem pessoas que vão nos decepcionar, elas vão entrar ano e sair ano e não vão mudar. Mas não importa os erros das pessoas, importa o que eu vou fazer com os erros das pessoas. Não me importa se as pessoas vão me ferir ou não, é que eu tenho que pegar a ferida que foi feita para mim e transformar. Porque eu creio que eu não fui chamado para odiar, eu creio que eu não fui chamado para ter ódio, eu creio que eu não fui chamado para amaldiçoar. Quanto mais me amaldiçoo, mais eu vou abençoar. Quanto mais me ferra. Tem gente que está profetizando e falando em línguas estranhas, mas está indo para o inferno, possuído de ódio, de rancor, não perdoa. Jesus usa José para nos dar uma lição. Os irmãos o vendem. Os irmãos, não foi primo, não foi estranho, foi irmão. E quem mais nos fere é irmão. Quem mais nos decepciona é irmão. Quem mais fere coração de pastor é ministro, é obreiro. Quem mais traz escândalo é as pessoas que estão no mesmo ofício do que nós. Mas há poder no sangue de Jesus. O meu coração, eu vou gritar, ver se alguém acorda, não é depósito do erro de Judas. O meu coração é depósito da graça perdoadora de Deus. Cadê os pentecostais? Chegaram aí, cadê? Depois que José passa pela cisterna de ódio, passa pela casa de calúnia, passa pelo grau, o cárcere de ingratidão, Deus o exalta. Os irmãos se apresentam, Ele os abençoa, eles o sustentam. Mas de repente o patriarca Jacó morre, e todo Judas tem uma consciência pesada. Todo traidor não pode se esconder de quem ele é. Chega os irmãos de José e diz: e aí, nosso pai morreu, e agora? Tu vai se vingar da gente? Oh glória! Se você está mexendo no celular, não está me dando atenção à pregação, desculpe, não adianta fingir. A mensagem corta para todos os lados. Ele volta e olha para os irmãos e diz: ei, não sou juiz e nem Deus. Ele quer dizer, quem vai julgar suas ações é Deus. Mas uma coisa eu sei, aleluia, que o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Deixa eu profetizar na vida de alguém aí na galeria. Oh, quando Deus permite alguém te decepcionar, não é para você desistir, é para você crer que o plano que Deus tem para você é maior do que a decepção. Alguém entende o que eu estou dizendo? Deixa eu profetizar aqui no meio. Será que alguém recebe essa profecia no nome de Jesus? O mal que tentaram contra vós, o teu Deus vai transformar em bem. Quem recebe essa palavra? Aleluia. Tu não queria, tu resistiu, tu recuou, e por causa disso eu te provei. Assim diz o Senhor, o processo foi muito difícil, que até aqueles que tu pensavam que eram amigos se venderam e quiseram difamar a tua imagem. Mas porque tu não agiu pelas tuas mãos, e porque tu não acionou a justiça dos homens, eu te defendi, eu te sustentei e te coloquei. Mas ainda não terminou o processo.
Alande o rei Clay, ainda vou revelar o traidor, mas eu te digo, te prepara, porque eu vou trazer sobre esse estado um grande avivamento. E aqueles que se venderam e se perderam saberão que vale a pena permanecer fiel, diz o Senhor dos Exércitos. Recebe graça, recebe graça. Ei, será que tem dois comigo aqui? Eu não vou deixar Judas me mudar, porque a graça que está em mim me transformou. Alguém entende o que eu estou pregando aqui? Eu não me permitirei ser vencido pelo Judas. Levante a mão comigo, por gentileza. Só se você acredita no que eu estou pregando. Diga: no nome de Jesus, não posso permitir que os erros de Judas me transformem, mas a graça que está em mim transforma o mal em bem. Alguém entende o que eu estou dizendo? Quem pode celebrar essa graça na sua vida? Quem pode sentir essa presença no seu interior? Aleluia! Papai foi criado para ser ignorante. Papai foi construído socialmente, e os fenômenos de sua família lhe fez quem ele era, um homem ignorante, bruto. Nunca ouvi papai dizer eu te amo. Nunca vi papai me dar um abraço e um beijo. Só recebi surra, ignorância. Aí alguém uma vez disse para mim: pastor Márcio, o senhor é tão indiferente, o senhor é tão frio. Acontece tudo que é de desgraça e o senhor está frio, o senhor não reage. Eu disse: eu fui criado para ser assim. A vida me bateu muito forte. Aí um dia um camarada que a gente ajuda, sustentei durante 10 anos, abençoei, descobri que era o cara que mais me traía, era o cara que mais me difamava. Sustentei na casa, dei que comer, de vestir, e o abençoei. E foi o cara que mais me feriu. Aí um dia meu carro bateu, virei o carro. Sabe aquele dia mal? Alguém sabe o que eu estou dizendo? Que tu tem todas as justificativas emocionais, circunstanciais para desesperar. Só sabe o que eu estou falando quem já passou. Aí eu vim de uma viagem, de uma pregação, e fui muito humilhado naquela pregação. Muito. Me esqueceram até no hotel. Não foram nem me buscar para a pregação. Aí eu sentado na calçada da casa onde eu moro, e eu comecei a chorar para dentro. Eu disse: Deus, o que eu fiz para as pessoas me rejeitarem tanto, me baterem tanto? Me revela, Senhor, o meu caminho mau. É o meu orgulho, eu sou orgulhoso. O que eu tenho, Senhor? Me mostra. Porque eu estou me sentindo pobre, miserável. Aí nesse dia a minha esposa, não é para rir não, viu? Disse: bebê, você está onde? Eu disse: estou aqui fora. Não era para rir não, vocês ficam rindo. Ela me chama de bebê. Gracinha. Eu chamo ela de Bela do Éden. Rapaz, mulher igual poupança, macho velho. Você só saca se tu depositar. Só os fortes entenderam o que eu estou falando. Ela disse: você pode ir ali no mercado, amor, para comprar um negócio? Eu digo: tá bom, eu vou. Aí fui ligar o carro e o carro não pegou. Ô dia mal. Aí fui a pés. Aí quando eu volto, cara fechada, rancoroso, eu comecei a perceber que todo o mal que estava fora estava me mudando. Todo o erro que os homens estavam fazendo estava me transformando. O mal estava me vencendo. É quando eu abro a porta e entro fechado, amargurado, traído, decepcionado. De repente vejo meus 4 filhos correndo. Não correndo para longe de mim, mas correndo para mim.
Quando o papai chegava em casa, bêbado e violento, eu e os meus 4 irmãos corria para se esconder. Mas quando eu cheguei na garagem de minha casa, eu só fui no mercado, eu não fiz uma viagem longa, foi meia hora. Os meus filhos correram para mim, gritando, celebrando de alegria. E quando eles me abraçam, o Espírito Santo me visita. Tá vendo, meu filho? Segundo os erros dos teus, tu não era para ser o que você é. Segundo o que erraram contigo, você não era para ter a paz que tem. Aí o Espírito Santo me diz: não importa o que erraram, importa a graça que está em você. Quem gosta de Bíblia vai adorar Jesus comigo. A carta aos Hebreus vai nos dizer que se depender de vós, tenha paz com todos, e que nenhuma raiz de amargura brote em vós, e que ninguém vos prive da graça de Deus. Oh Jesus, será que eu estou pregando besteira? Não deixe o Judas roubar o seu sorriso. Não deixe o Judas vender a tua graça, porque graça é favor imerecido. Deus não me ama pelas qualidades que eu tenho, Ele me ama simplesmente porque me ama. A W. Townsend vai dizer: eu tenho extrema consciência que eu nasci digno do fogo do inferno, sou réu condenado às chamas de lá, mas uma coisa eu tenho que gritar: Ele me ama. Ei, e não tem como explicar isso. Ele me ama. Eu vou gritar, ver se alguém acorda: Ele me ama. Se vão me aceitar ou não, Ele me ama. Se vão me aceitar ou te aceitar ou não, Ele me ama. Será que alguém entende o que eu estou pregando? Ei, não deixa. Nós não podemos perder para essa ideologia de ódio. A sociedade pós-moderna quer roubar a maior essência que a igreja tem. É o amor, é o perdão, é olhar nos olhos de quem nos feriu e dizer: meu amigo. Mas isso não é ser hipócrita, pastor, não. Isso é ser verdadeiro na graça. Não é porque a pessoa me fere que eu tenho que ser mal educado, rancoroso. Não. Será que tem 2 comigo que entram nessa guerra? Desse lado tem. Oh glória. Antes de papai morrer, eu olhei nos olhos dele e disse: eu te abençoo, meu pai. Eu te perdoo, meu pai. Me perdoa. Perdoar não é esquecer, isso é hipocrisia. Perdoar é lembrar, sem sentir dor. É olhar para quem está te traindo e olhar nos olhos: meu amigo. É olhar para quem está te prejudicando e dizer: eu te abençoo. Bem-aventurados os limpos de coração. Oh glória. É isso, porque serão chamados filhos de Deus. Perdoar quem é o inimigo é fácil. Agora perdoar quem um dia é amigo é difícil. A gente tem mais prazer de abraçar quem é estranho do que entender quem é de casa nos trair. Mas hoje eu quero terminar essa mensagem para mim, porque eu estou pregando para mim. E se você acredita, essa voz é para você. O cristianismo não vai ser vencido pelas línguas estranhas que falamos. Eu sou pentecostal. O cristianismo não vai vencer pelas grandes pregações que temos. O cristianismo vai viver quando nós vencermos através das armas que temos. E quais as armas que temos, pastor? O amor. Quais as armas que temos, pastor? Perdão. Quais as armas que temos, pastor? Pacificação. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Eu vou gritar, ver se alguém acorda. Disse Jesus: o trigo vai cair na terra e morrer, mas quando ele morrer, ele vai multiplicar e vai dar vida. Será que alguém entende o que eu estou dizendo? Quanto mais bate na igreja, mais a igreja está de pé. Quanto mais persegue a igreja está de pé. Cadê essa igreja em Blumenau? Cadê essa igreja? Cadê essa igreja? Aí em cima, cadê você? Se coloque em pé. Não se deixe vencer pelo mal. Mas vence
vence o mal com o bem. Um dia eu estava no supermercado com os meus filhos e entrou uma pessoa extremamente estressada. Aquela pessoa particularmente, ela sai para fazer loucura. Ela começou a gritar e começou a praguejar. Deu um tapa no meu peito, deu um tapa em outro cara. E o diabo tenta a gente nas nossas tendências. E um cara que um dia praticou algumas coisas de jiu-jitsu, de MMA, e a pessoa veio dar um tapa no peito dele. É corajoso, né? E na hora eu fechei a mão, preparei o cotovelo, que se ele vir eu vou rodar aqui. Eu dou um peito e vou rebocando. Isso é minha velha natureza. A outra voz fala o seguinte: ele é grande, quando ele chegar, você já dá uma cabeçada, porque uma cabeçada de um cearense é pesado. Não queira isso para a sua vida. Aí de repente a minha filha estava do meu lado. Ela pega no meu pulso, olha para mim: papai. Eu olhei: o que foi, amor? Essa pessoa está precisando de ajuda. Como assim, menino? Tá vendo? Não, esse cara louco aí, eu vou quebrar ele aqui no meio agora. Ah, não, pastor, papai, você é crente. Não, mas crente não é mole, não. Ela: papai, você não pregou quarta-feira? Tá aprendendo igual a mãe, rapaz. Tu não pregou quarta-feira, que a gente tem que suportar as pessoas. Aí o cara tava não sei o quê. Aí ele percebeu que eu estava vermelho. Parece que o demônio sabe quem pode reagir, né? Ele apontou para mim, me chamou de um bocado de nome santo lá. Moço do céu. Aí eu fui assim meio, chegando perto dele. Ele: o que você quer? O que você quer? Eu digo: ô cara! Ele: Deus te abençoe. Ele: como assim? Aí o Espírito Santo me tomou. A tua esposa está com câncer, está em estado terminal, mas o Deus que eu sirvo manda te dizer: não tire a tua vida, não tire a vida do outro, porque os teus filhos estão precisando de ti. Aquele homem fechado se desarmou, começou a chorar. E acabou eu e ele no meio do corredor lá, se abraçando e chorando. Eu sinto uma unção linda de Deus aqui. Esse mal não vai invadir os teus filhos. Esse mal não vai invadir a tua casa. Esse mal não vai mudar teu ministério. O espírito de Judas não vai te contaminar, mas a graça de Deus na igreja vai te sustentar. Alguém vai estar sendo renovado a partir de agora. Traga esse rapaz aqui para mim. Está chegando um novo tempo para esta igreja. Falando. Vem cá, meu pastor. Esse pastor vai te abraçar, porque hoje a ferida que está aberta precisa ser lavada, tratada e curada. Deus te trouxe para este culto, não para tu dizer por quê, mas simplesmente para tu aceitar, porque o tempo é dele, a obra é dele, o ministério é dele, e foi ele que chamou, foi ele que separou, foi ele que guardou, e ele vai enviar no tempo certo. E quando ele envia, ele sustenta e ele cuida. Aquieta-te, sabeis que Deus é Deus. Há uma graça de Deus nessa casa.
Tem uma irmã que acabou de enxugar os olhos. Olhe bem para mim. O meu Deus, que é o teu Deus, te diz assim: em 2010 tu venceste aquela tempestade. 2012, 13, 14, o teu adversário queria destruir a tua casa, mas a mão do Senhor estava lá. Mas no meio de todas essas guerras, o que mais dói é quando ajudamos alguém e este alguém é ingrato. Diz o Senhor: o ano de 2017 não vai acabar como o ano de 2015. Você entende, não entende? O Senhor te trouxe este culto para lavar a tua alma, para te dizer: a tua casa é do Senhor, a tua vida sentimental é do Senhor, e os teus frutos são do Senhor. Os traidores verão a mão do Todo-Poderoso sobre a tua vida. Alguém abrace ela aí, porque o Espírito de Deus vai começar a encher ela. Lá e só recebe, irmão, quem é igreja. Só consegue adorar sobre palavra de perdão, de amor, quem é igreja. Alguém está entendendo o que eu estou pregando aí? Quem pode sentir Deus nessa... Ô, pastor, que clima lindo. Tem um rapaz ali, meu calvo, camiseta rosa. Levanta a mão, meu filho. A história dos teus pais não é a tua história. As feridas dos outros não são tuas feridas. O Deus vivo, a qual tu serve, eu mando te dizer desta forma: levanta a tua cabeça, esquece as coisas que para trás ficam e prossiga para que estão diante de ti. Porque há uma indagação em teu coração. Deus, tu estás me vendo? Ele te diz: eu te vejo, eu te escuto e eu te respondo. Existe algum irmão nessa galeria cheio do Espírito Santo aí? Esse rapaz precisa de um abraço, porque hoje ele precisa ser amado. Ei, eu ainda acredito que na Assembleia de Deus ainda tem crente cheio do amor de Deus ainda. Cadê esses? Levante as duas mãos para cima, pelo amor de Deus. Adore, adore, adore.